Um dia para a gente começar diferente. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia comigo no livro de Apocalipse, lá no capítulo 7. Que os irmãos me ajudem nessa leitura. Vamos ler todos em uma só voz. Se possível, irmãos, eu também convido-os a ficar de pé. Gente, vamos fazer essa leitura de pé. Um texto abençoado, Apocalipse capítulo 7, vamos ler juntos do verso 9 até o versículo 17. Vamos lá? Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda a lágrima. Aleluia! Amém, glória a Deus, né, irmãos? É bom começar a falar de tribulação e sofrimento com um texto desse, né? A gente se sente abençoado, porque a gente sabe que no fim de todas as coisas, Deus já venceu o mundo. Ele há de nos dar essa bênção, irmãos. Ele há de enxugar toda a lágrima. Então é bom a gente saber que vai falar de sofrimento, mas começar lendo um texto desse. Então é para dar glória a Deus mesmo, para dar aleluia. Vamos caminhar. Então, irmãos, nós já estamos essa lição é a lição 8, né? Só que o pastor na aula passada ele também já falou sobre o número da besta. E nós já caminhamos, já tivemos aqui 9 lições. E quando eu estava planejando essa aula, eu comecei a pensar: será que isso está fazendo sentido na vida dos irmãos? Será que quando a gente está aqui e passa essas manhãs estudando sobre as últimas coisas, sobre a obra de Jesus, sobre o fim dos tempos, será que isso tem surtido efeito no nosso dia a dia, na nossa vida? Será que a gente sai daqui modificados, transformados, moldados pela palavra do Senhor? É importante, irmãos, que a gente não saia daqui da mesma forma que a gente entrou. É importante que a palavra do Senhor faça efeito na vida da gente, principalmente nesses dias que estamos vivendo, que são períodos de sofrimento e de tribulação, né? Vamos falar um pouquinho dela hoje. Eu queria que os irmãos mantivessem a Bíblia aberta, agora lá no livro de Mateus, no capítulo 24. Para a gente entender um pouco o texto sobre a grande tribulação, a gente precisa rever algumas coisas que já foram ditas.
Então eu queria que os irmãos me acompanhassem aí no capítulo 24 de Mateus. Essa estruturação aí é a mesma que foi feita para a revista atualizada, não é? Essas divisões, esses títulos, a destruição do templo, o princípio das dores, grande tribulação, vinda do Filho do Homem, são as 4 parábolas, né, de exortação, e no final o grande julgamento. Foi assim que o Almeida ele fez essas divisões para nos ajudar a entendermos melhor, não é? Então, a grande tribulação, não é, que está ali, essas divisões, ela não tem como objetivo nos mostrar um passo a passo ou uma cronologia para que possamos adivinhar o dia da volta do Senhor. Não, esse não era o objetivo de Jesus. O objetivo de Jesus, além de responder a pergunta dos discípulos, que se encontra lá no verso 3, eu queria que os irmãos acompanhassem aí. No verso 3, diz o seguinte: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, ele pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então, os discípulos fizeram aí 3 perguntas em uma. Lembrando que a gente já estudou aqui sobre a destruição do templo, que foi como tudo começou, não é? No verso 1 do capítulo 24, Jesus estava saindo do templo quando se aproximaram os discípulos e lhe mostraram as construções do templo. Então, qual era o contexto aqui, não é? O contexto era, Jesus tinha acabado de fazer uma pregação no templo, ele estava saindo do templo e os discípulos os mostraram as maravilhas que era aquele templo. E Jesus disse: não, esse templo será destruído, não ficará pedra sobre pedra. E aí, eles continuaram saindo do templo, caminhando para o Monte das Oliveiras. Ao chegar lá, os discípulos estavam encucados com aquilo que Jesus tinha dito. E aí eles perguntam: dize-nos então, quando sucederão estas coisas? Ou seja, quando esse templo e Jerusalém será destruído? Quando será a tua vinda? E quando acontecerá a consumação dos séculos? Então, o entendimento dos discípulos era que tudo isso aconteceria de uma vez. Que aquilo que Jesus pregou, dizendo que o templo seria destruído, para quem era judeu, aquilo significava o fim do mundo, o fim de todas as coisas. E, se findando todas as coisas, isso seria também a volta de Jesus Cristo. Então, a pergunta que os discípulos fizeram era de acordo com o entendimento que havia na época, não é? Ou seja, eles imaginavam que Jerusalém, ao ser destruída, Jesus estaria voltando pela segunda vez. E isso também se daria o fim de todas as coisas. Hoje, nós somos uns privilegiados porque conseguimos perceber que não foi bem assim que tudo aconteceu. Hoje podemos ler a palavra do Senhor e acompanhar os eventos da história e perceber que, ao mesmo tempo que Jesus estava falando sobre o fim de todas as coisas, ele também estava predizendo aquilo que iria acontecer no ano 70, que seria a destruição total do templo. Que a gente já viu aqui, que no ano 70, né, o imperador Vespasiano invadiu Jerusalém e destruiu completamente o templo. Mas, na pergunta dos discípulos, havia esses 3 contextos juntos. E Jesus também responde de forma junta. Mas primeiro, antes de Jesus responder diretamente sobre os 3 questionamentos, ele começa a dizer: olha, vede, no versículo 4, vede que ninguém vos engane. Então ele começa a dizer: olha, eu primeiro vou dizer o que não vai ser,
o que não significa o fim de todas as coisas. É o que está dividido aí como o princípio das dores. Então Jesus ele começa a falar sobre aquilo que não é o sinal do fim dos tempos. Então, dentro do contexto do que não é o fim dos tempos, e sim o que é princípio das dores, ele começa a falar, olha, muitos virão dizendo que é o Cristo e enganarão a muitos. Ouvireis falar de guerra e rumores de guerras. Então, hoje em dia, quando a gente começa a perceber no mundo Estados Unidos invadindo o povo árabe, a Torre Gêmea sendo destruída, muitas vezes a gente mesmo imagina que isso é um sinal de que Jesus está voltando, de que o fim do mundo está perto e de que a coisa caminha para o fim, não é? Mas a palavra do Senhor, olha, não se engane, não se engane, não deixe que ninguém vos engane quando vocês ouvirem sobre essas coisas. Quando uma nação se levantará contra a nação, um reino contra reino, quando houver fome, terremotos. A gente presenciou esse ano um tsunami devastando toda a região do Caribe. Terremotos, inúmeros terremotos já aconteceram ao longo da nossa história. E nenhum desses sinais foi exatamente o fim de todas as coisas. Mas Deus, na sua palavra, Ele já havia avisado isso. Muitas vezes a gente se engana. Por quê? Porque muitas vezes vem alguém dizendo, olha, o mundo está se acabando, a guerra começou. Mas isso não é sinal do fim de todas as coisas. Além disso, nós ainda seremos atribulados, muitos serão mortos, como foram os apóstolos, não é? Todos os apóstolos foram mortos, muitos crucificados, fogueira, todo tipo de coisa sobrevém hoje sobre o cristão. Muitos hão ainda de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E a maldade, ela vai se multiplicar e o amor vai se esfriar. Às vezes o nosso contexto de Brasil não é de guerra, mas a gente começa a perceber que o amor do cristão, ele está se esfriando, ele está se apagando. Nem todos esses sinais podem estar presentes no nosso dia a dia, mas algum deles faz parte do nosso contexto hoje. E Jesus fala, olha, no versículo 8, porém tudo isto é o princípio das dores. Isso não é um sinal do fim. É importante, irmãos, que a gente fique atento a isso e consiga desvencilhar essas coisas, sabe? Sofrimento, ele existiu durante toda a eternidade. Desde o momento em que o homem pecou lá no Éden, daí já foi inserido o sofrimento na vida da gente. Agora, o que ele primeiro falou sobre aquilo que não seria um sinal do fim, não é? Mas ele responde às perguntas dos discípulos. Ele diz, lá no verso 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Ou seja, antes da sua segunda vinda, o evangelho, a palavra do Senhor, ela precisa atingir os confins da terra. Ela precisa ser pregada a todas as nações, não é? Mas nós vamos deixar um pouco de lado porque o próximo estudo fala sobre a evangelização. Aí entramos aonde o motivo da nossa aula hoje, a grande tribulação, do verso 15 ao verso 28. Então Jesus primeiro falou sobre os sinais que não seriam sinais da vinda dele, nem da consumação do século, e agora ele começa a dizer, olha, o sinal
que vocês vão ver é um só. E ele diz: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Quem lê, entenda. Aí eu volto às perguntas que foram feitas. Jesus perguntou, ou os discípulos perguntaram a Jesus: quando sucederão aquelas coisas, a destruição do templo? Quando será a vinda e quando será a consumação dos séculos? Primeiro Jesus responde: sobre a destruição do templo, vocês vão ver o abominável da desolação do qual falou o profeta Daniel. Aí, irmãos, eu preciso só fazer um parêntese, porque a profecia que está lá em Daniel, ela se refere diretamente ao momento do ano de 165 a.C., que foi quando Antíoco Epifânio invadiu Jerusalém e destruiu, não é? E profanou o templo. Ele sacrificou porcos. Então, esse foi o primeiro momento em que se cumpriu a profecia de Daniel. E, no segundo momento, Jesus começou a falar aquele povo aquele povo judeu que havia em Jerusalém, de que aquele momento, assim como aconteceu em 160 a.C., há de acontecer de novo. Então, a profecia de Daniel não era exclusiva de um momento, mas sim de que o fato viria a ocorrer algumas vezes, e que isso também seria um símbolo daquilo que iria acontecer no fim de todas as coisas. Então, Jesus começa primeiro a ensinar aos discípulos o que eles deveriam fazer quando eles começassem a observar aqueles sinais. E ele diz: quando vocês virdes o abominável da desolação. O abominável da desolação, irmãos, é aquilo que o pastor falou sobre a personificação do anticristo. Ou seja, o espírito do anticristo. Todo aquilo que é contrário a Deus, que se revolta contra Deus, que quer tomar o lugar de Deus, esse é o espírito do anticristo. E aqui é uma personificação desse espírito do anticristo. Ou seja, aquele que vem a destruir toda a obra do Senhor e o seu templo. Então ele começa a instruir ao povo. Verso 16: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Então ele começa a dizer: olha, quando vocês virem o exército se aproximando, fujam, porque eu não vou perdoar, eu não vou passar a mão, eu vou destruir essa cidade. Então, as primeiras perguntas dos discípulos já estavam sendo respondidas. E aí ele continua e faz uma exortação: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Aí Jesus já começa a responder as outras duas perguntas, não é? Ele esclarece que sobre a destruição do templo, aqueles irmãos deveriam ficar em alerta para os sinais, e que aquela destruição, aquilo que estava para acontecer, simbolizaria o que estaria por vir no fim de todos os tempos. E que essa tribulação, ela é diferente daquela que nós vimos aqui no início. O que ele fala sobre os princípios das dores. Ora, o sofrimento, ele passa a se tornar de forma tão intensa que Jesus começa a dizer: olha, esse tempo foi abreviado. A gente já começa a perceber uma certa diferença. Enquanto Jesus falou dos princípios das dores, ele falou no versículo 13: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Não é? Ou seja,
suportai-vos, mantém. Agora falando sobre essa tribulação que virá e que será o sinal do fim de todas as coisas, ele coloca no verso 22, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ou ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, irmãos, aqui é uma descrição de uma situação diferente. O sofrimento e a tribulação vai ser de tal forma, tão intensa, que alguns eleitos poderão até se confundir devido aos sinais dos falsos cristos e dos falsos profetas. Então, irmãos, a gente pode parar um pouco na história e poder observar de que o sofrimento, ele sempre esteve presente, né? Como a gente vem falando. Mas vai existir tal momento de que isso vai ocorrer de forma tão intensa, ao ponto de ser necessário que esses dias sejam abreviados. Ou seja, essa grande tribulação, ela é forte e intensa, mas ela é de curto período. Continuando o texto, ele fala, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias, ou ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ou seja, isso não ocorrerá como fatos isolados que nós podemos perceber. A guerra acontece lá no Oriente Médio, a guerra acontece lá nos Estados Unidos, a guerra acontece na África. O evento da volta de Jesus é diferente. Ele é um evento que vai ser visível a todo aquele que estiver presente. Ou seja, ele vai como um relâmpago do Oriente ao Ocidente. Então, oi, irmão, pode falar. Então, ele está fazendo uma exortação para que o povo, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da situação, eles intercedam a Deus, eles coloquem sua vida em oração diante do Senhor. Porque assim, é fato que aquilo há de acontecer. É fato que aquilo vai acontecer. Então, você cristão que estiver presente, peça ao Senhor misericórdia da sua vida, não é? Para que aquilo não aconteça no sábado nem no inverno. Por quê? Porque Jerusalém, no inverno, chovia muito. E lá, naquela época, não era asfaltado, não é? Era lama. Ou seja, imagine o que Jesus está querendo é alertar para que os cristãos que vivessem naquele período que estava para acontecer, que era no ano 70, não é? Ao ver o abominável da desolação, que representaria o exército romano, que eles fugissem de Jerusalém, que ali eles não ficassem, porque ali haveria destruição, não é? Então, o que Jesus ele explica, olha, ai daqueles que estiverem grávidas e amamentando. Por quê? Porque elas não vão conseguir fugir. Elas não vão conseguir fugir, não é? E orai a Deus Pai para que isso não ocorra no inferno. Para que não ocorra no sábado, porque o sábado também era dia de jejum. Ou seja, o povo estaria fragilizado e não conseguiria correr. Então, era um alerta que ele estava dando para a população cristã que vivia em Jerusalém, fugir daquela cidade. E é o fato que muitos historiadores, como Joséfo, eles escreveram sobre isso. Que ao se aproximar o exército romano, os cristãos fugiram de Jerusalém. Por quê? Porque eles lembraram daquilo que Jesus havia alertado.
Ao contrário dos judeus. Os judeus, eles se abraçaram em Jerusalém, porque eles acreditavam, diferentemente da palavra que foi pregada aos cristãos, os judeus acreditavam que no momento em que tudo seria destruído, seria a vinda do Messias, e aquele que iria restaurar Israel e iria vencer o inimigo. Então, os judeus, ao contrário dos cristãos, eles ficaram e permaneceram em Jerusalém. E aí foi toda a ruína do povo judeu. Então, é por isso que a destruição do templo no ano 70, ele simboliza a destruição daquela era judaica, daquele período. Então, é por isso que Jesus ele alerta o povo, olha, porque muitos que viviam naquele momento, não é, naquele ano, isso aqui é por volta do ano 33, não é? Depois de Cristo. Então, 40 anos depois, iria acontecer isso que Jesus estava declarando, com referência à destruição do templo, e não com o fim de todas as coisas. Então, ele está dando um alerta para aquele povo que havia ali. Então, ele está dando um alerta para aquele povo que estava ali ficar esperto, vigiar. Entendeu? Então, era um alerta direto para aquele povo de lá. Então, a grande tribulação que Jesus coloca como sendo um sinal do fim de todas as coisas, ela vai acontecer de forma global e não de forma pontual como vem ocorrendo e como aquilo que ele descreveu como sendo o princípio das dores. E no verso 29 ele coloca: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão. Então, é por isso que ele relaciona esse fato da grande tribulação ser um episódio que antecederá a volta de Jesus, não é? Então, as respostas elas são dadas para os discípulos de forma misturada, não é? Porque no entendimento dos discípulos, tudo ocorreria de uma forma só. Vou caminhar. Bem, falar um pouco sobre tribulação. Nós vimos que tribulação, ela se faz presente desde que Adão pecou, não é? E isso é até aquilo que Jesus responde para a serpente, não é? Que a descendência da serpente, não é, irá entrar em contradição com os descendentes da mulher. Então, a tribulação, irmãos, de forma geral, ninguém gosta, né? O povo foge. Quem é que gosta de ser atribulado, de passar por aflições, por sofrimento, não é? Ninguém deseja isso, mas toda aflição, ela tem um propósito, não é? Ela se cumpre um propósito diante de Deus. Então, o primeiro texto que eu queria que os irmãos se atentassem é o texto de Eclesiastes 7,14. Ele diz: no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois. Ou seja, quem é que colocou o sofrimento no nosso caminho? Tanto o bem quanto o mal. Mas é difícil aceitar o mal, né? O mal entre aspas, né? Em Tiago, no capítulo 1, do verso 2 a 4, ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes.
Ou seja, a tribulação, ela não é somente uma ocasião fortuita da vida cristã, mas ela está inserida no plano de Deus para produzir em nós um caráter de Cristo. Com dias bons ou maus, isso é produto da vontade de Deus. Nada vai fugir ao controle divino, nem mesmo as nossas tribulações. O contentamento estimulado não é com a tribulação em si, mas com o efeito transformador que ela produz. Ninguém aqui é doido de afirmar que no momento que você está sendo afligido, você vai estar sorrindo, alegre, pulando de alegria. Não é pelo sofrimento em si, mas sim pelo aquilo que está sendo transformado nas nossas vidas. A tribulação, ela é um efeito direto do nosso pecado, não é? Mas o sofrimento, ele pode ser de duas formas. A gente pode sofrer por pecar, ou a gente pode sofrer por resistir ao pecado, não é? São duas situações diferentes. Se a gente sofre por estar pecando, a gente está sofrendo as consequências dos nossos atos. Se a gente está sofrendo por estar resistindo o pecado na nossa carne, nós estamos glorificando a Deus. Essa é a grande diferença do sofrimento pelo qual passa o cristão. Em Tiago, ele afirma: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, existe, irmãos, galardão e promessa para aqueles que são fiéis. Ou seja, muito feliz aquele que suporta com diligência a provação. Aquele que é aprovado por Deus. Porque nós não somos aprovados por Deus por sofrer pelos nossos pecados. Aquilo que pecamos é consequência do nosso pecado. A tribulação como uma forma de provar a nossa fé. Pedro, quando ele escreveu suas cartas, ele buscou uma experiência comum dos crentes que naquela época eram desprezados e eram perseguidos fortemente. Então ele buscava trazer discernimento aos crentes naquele período para que, por mais que eles estivessem sendo perseguidos, eles revelassem a sua fé. Porque esse tipo de sofrimento, não é, revelava a Cristo, não é, na vida deles. Por isso que ele fala: amados, não estranheis o fogo ardente. Não é? Ele chama a tribulação e o sofrimento como um fogo que arde. Por quê? Porque a palavra nos ensina que assim como o fogo, não é, ele enrijece o metal, assim também acontece com a nossa fé. Ao passar pelo fogo, ao passar pela provação, nós conseguimos superar e nos fortalecer em Cristo. Então, o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Ou seja, dê glória a Deus por você estar passando por isso. Porque isso é um sinal de fé. Isso é um sinal de que há em você o Espírito Santo. Porque você começa a ser um verdadeiro cristão, ou a demonstrar que Cristo está em você quando você passa por provações. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. É aquilo que a gente estava falando, né? A gente não deve estar sofrendo pelo pecado que a gente comete. Ou seja, se mesmo que a gente for cristão, for salvo e eleito, a gente resolver roubar,
resolver enganar a empresa, resolver desviar recurso de qualquer forma for, nós vamos ser condenados com relação a isso. Nós corremos o risco de ser presos e devemos ser presos por fazer o que é errado. Então, muitos cristãos acham, isso é uma perseguição. Não, irmãos, isso é consequência do seu pecado. Isso não tem nada a ver com o tipo de sofrimento que a Bíblia prega. Por mais que você seja eleito, se você fizer errado, você vai pagar por isso, né? Um exemplo de uma diferença entre de pecado. Se a gente... Pecado de imoralidade sexual. Irmãos, se você comete qualquer tipo de imoralidade sexual, seja uso de pornografia, prostituição, adultério, não é? Você vai sofrer por praticar esse tipo de coisa, esse tipo de imoralidade sexual. Mas se você procurar resistir a esses tipos de provações e de sentimentos ruins no seu coração, porque isso é produto do coração corrompido do homem, não é? Imoralidade sexual, desejos sexuais ilícitos, isso é produto de um coração corrompido. Se você resistir e não der vazão a isso, você vai estar sofrendo porque você está lutando contra a sua carne, mas você vai estar glorificando a Deus com isso, com a sua vida. Então, nem tudo é visível aos olhos, né? Nem todo o pecado ou nem todo o sofrimento é visível aos olhos, mas cada um sabe aonde o calo aperta, cada um sabe como a sua vida está diante de Deus. Então procure, irmãos, ser encontrados, aprovados diante do Senhor, ou seja, por perseverar com a sua fé, e não por sofrer porque você está pecando. Em Hebreus, ele fala: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Ou seja, Jesus, quando veio ao mundo, passou por sofrimento e tribulação. Todo cristão passa por sofrimento e tribulação, irmãos. Todo cristão. Se você, irmãos, hoje não está sendo atribulado, não está sofrendo por causa da obra de Cristo, ou seja, quais são as duas formas da gente sofrer pela obra de Cristo? Primeiro, por resistir à nossa carne, não é? Não fazer aquilo que o nosso coração manda, não é? Ao resistir por a nossa carne, a gente sofre, a gente se entristece, porque a carne dói, né? Ela range, ela deseja o que é corrupto. Mas cabe ao cristão rejeitar isso e se sustentar. Então isso é uma forma do cristão sofrer. A outra é sofrer por perseguição, por você ser testemunha de Cristo aonde quer que você esteja. Então, se você não passa por nenhum tipo de sofrimento, irmãos, eu ouso dizer que você tem um problema. Como cristão, você tem um problema, e esse problema ele envolve salvação. Porque o sofrimento não poupou nem mesmo Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus, ele veio aqui só para sofrer e entregar a sua vida, né, em prol daqueles que não mereciam. Então, irmãos, é natural, não é? É a coisa mais natural e simples do mundo o cristão sofrer. Eu queria aqui dar uma mensagem diferente. Eu queria poder dizer aqui, irmãos, agora que você tem a Jesus, é glória, é bênção, tudo vai bem. O caminho agora é suave. Não, irmãos, a porta é estreita, né? O caminho dói. Não dá para pregar, não dá para ler a Bíblia e pregar um evangelho diferente. Não dá para dizer que por você ter a salvação em Cristo Jesus, a sua vida vai ser abençoada com coisas materiais, com sombra e com água fresca. Não. Não é isso que a palavra do Senhor diz, não.
Se ele não poupou o seu próprio filho quando esteve aqui nesse mundo, ele também não vai poupar nós que buscamos ser semelhantes a Cristo. Essa é a nossa função. E como estamos vendo na palavra, né, o sofrimento ele é um produto do transformador das nossas vidas. É a mão do Senhor agindo em nossas vidas. Irmãos, a gente deve agradecer, por quê? Porque se não formos tratados, se a nossa carne não for tratada, entendeu? É sinal de que não pertencemos a Ele, irmãos. Não é? Deus, Ele trata, né? Ele repreende, Ele admoesta a quem Ele ama, a quem Ele chama de filho. Então, assim, nós, como cristãos, ao passarmos por esse tipo de tribulação e sofrimento, devemos sim dar glória a Deus. Não é? Se como cristãos sofremos, não devemos nos envergonhar, e sim glorifique a Deus com esse nome. E a terceira situação é com relação ao nosso sofrimento, o sofrimento, digamos assim, o sofrimento santo, o sofrimento que glorifica a Deus. Ele, além de ser um instrumento transformador, além de provar a nossa fé, ele também vai servir como testemunho para os que são de fora. A igreja sofreu muitos momentos de intensa perseguição em dias de tribulação. Muitos foram mortos de forma cruel. A gente tem inúmeros exemplos no Coliseu de Roma, cujas ruínas podem ser visitadas até hoje. A gente tem o Coliseu lá, né? Milhares de cristãos eles foram mortos ali por causa da sua fé. O mecanismo de testemunho cristão, por meio do comportamento, ele é um exemplo diante daquilo que a gente chama de provação. Pedro, ele afirma o seguinte: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Ou seja, irmãos, nós devemos ter domínio próprio e controle das nossas paixões carnais. Aqui não se refere só a questões sexuais, não. Aqui se refere à ira, porque muitas vezes quando a gente é confrontado e quando a gente se acha que está certo, a gente resolve revidar, então a gente despeja ira, não é? Então todo tipo de comportamento carnal, ele deve ser contido para que dessa forma a gente possa servir como exemplo, bons exemplos de Cristo, não é? Praticando a boa obra, a gente vai estar glorificando a Deus. E aí ele começa a citar alguns exemplos. Por exemplo, servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. A gente não deve, se a gente tem no nosso trabalho um chefe que pega do nosso pé, não é? Que encrenca com a gente, não é? Principalmente porque a gente é cristão, não é? A gente não deve tratá-lo mal ou retribuir o mal, não. Muito pelo contrário. Independente do chefe que a gente tenha, porque ali foi Deus que nos colocou naquele lugar. Independente se o chefe é bom ou ruim, o nosso comportamento continua sendo de forma ilibada, de forma a ninguém ser questionado. Recentemente, até onde é o limite do crente ficar quieto, né? Porque a gente sabe que tem chefe que realmente ele é abusivo mesmo, né? E hoje em dia temos direitos também, né? Então, assim, até onde é o limite do crente ficar realmente ali de cabeça baixa e aceitar tudo, né?
Eu só estou falando isso porque eu realmente não sou assim, entendeu? Meu limite é muito baixo, então eu não baixo a cabeça. E eu oro muito a Deus, pedindo a Deus que Deus me dê mais, dê um pouco mais de paciência, me dê um pouco mais de submissão, porque eu realmente não sou assim, eu sou bem o contrário disso aí. É por isso que e eu sempre fico pensando nisso, né? Porque esse é o meu ponto. Então, irmãos, o nosso primeiro limite é a palavra do Senhor, não é? Aquilo que o Senhor nos ensina do que é o certo a fazer. Quer completar alguma coisa antes de eu responder? Bom dia a todos. Eu sempre tive esse texto aí: servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não se for bom e cordato, mas ao processo. Eu quero dizer o seguinte: nós vamos ser submissos ao chefe até o momento que ele não agride o nosso direito. A partir do momento, dentro da premissa que o meu direito existe, né? O limite do seu direito é até onde você não ofende o meu direito. Então, dentro desse senso de justiça, quando o chefe agride o meu direito, eu paro, permissão, dá licença, até aqui você pode chegar, aqui você já passou do direito. Então, eu entendo que, a partir do momento que ele vai ofender o meu, eu posso reagir. Não de forma grosseira, né? Mas de forma tranquila, inclusive se for necessário até em outro momento, porque no que depender de vós, tende paz com todos, mas em outro momento, porque às vezes aquele momento tá quente, você precisa de dar um tempo para falar depois, porque Jesus, na verdade, ele foi como ovelha muda, né? Embora todos estavam agredindo ele. Então, mas vamos servir mais ou menos o exemplo, né? É mais ou menos por aí. Como eu estava falando, a gente tem como referência a palavra do Senhor, não é? Então, primeira coisa, nós vamos fazer qualquer tipo de coisa errada, mesmo se for pedida pelo nosso chefe? Não. Não é? Não. Nós não vamos praticar nada que for ilegal, ilícito, porque nós somos cristãos. O outro ponto é, a palavra aqui está sendo ensinado sobre perseguição, que nós estamos sendo perseguidos pelo nosso chefe por sermos cristãos, não é? Então, o exemplo que eu queria dar, recentemente a gente começou lá na Vale, no momento do almoço, não é? A gente tem 1 hora de almoço, e aí um grupo de cristãos lá, de igrejas diversas, se reúne, e muitos estão sendo perseguidos por isso. Ou seja, o chefe deles, não é, tem reclamado desse tempo. Mas esse é o tempo do almoço do cara, não é? Ele não passa mais do que 1 hora. Ou seja, a gente almoça 10, 15 minutos e fica o restante ali em oração e leitura da palavra. E muitos estão sendo perseguidos por isso, não é? Irmãos, a gente deve confrontar o nosso chefe por ele tentar inibir isso? Não. Não é? A palavra nos ensina que não. Por mais que esteja havendo perseguição, nós devemos dar glória a Deus aí. Por isso, por sermos perseguidos, por estar orando e jejuando diante do Senhor. Mas nós não devemos responder ao nosso chefe com relação a esse tipo de coisa. Então, o limite nosso é aquilo que a palavra ensina, sobre o que devemos ser certo ou errado. Não é? E o limite nosso é sobre aquilo que infringe a nossa fé, não é? Nós podemos deixar de nos reunirmos ali por determinada perseguição,
mas nós não vamos abdicar da nossa fé, entendeu? Então, assim, o limite da tolerância, não é? É o mover do Espírito na vida de cada um. Nós não podemos ser intempestivos, não é? Porque a palavra do Senhor não ensina. Então, esse tipo de resposta não convém. Nós devemos ser temperantes. É aquilo que ele falou lá em cima, ó. Vos absterdes das paixões carnais. Ou seja, não adianta responder de forma irada, entendeu? Não adianta dar vazão à sua carne por você se sentir o certo, por você estar se servindo a Deus, não é? A gente tem que ter limite nessas coisas. No segundo, porque isto é grato que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente. Porque isto é grato que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Em hipótese nenhuma nós viemos a pecar por causa de perseguição, por causa do comportamento do nosso chefe. Em hipótese nenhuma podemos ter vazão para isso, mesmo que estejamos sendo injustamente. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticardes o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, isso é grato a Deus. Irmãos, é sofrimento, irmãos. Ter um chefe que nos persegue é sofrimento. E o sofrimento vai glorificar a Cristo de acordo com a resposta que vamos dar a Ele. Porque se respondermos da forma que a Bíblia não ensina, nós vamos estar pecando e vamos sofrer como pecadores. Mas se respondermos de forma a suportar aquele que nos aflige, assim vamos estar dando glória a Deus, né? Então, essa é a diferença, irmãos. A gente pode escolher sofrer ou pelo pecado que a gente comete, ou por resistir à nossa carne. Vou passar aqui esse texto, já li. Então, irmãos, sofrimento, tribulação, angústia, perseguições, isso é bom ou é ruim? Isso é bom ou é ruim? Ninguém gosta de sofrimento. Ninguém gosta de sentir a carne doer. Ninguém gosta, irmãos. Não é isso que a gente está querendo ensinar aqui, que você agora vai estar pulando de alegria, correndo doido, porque você está sofrendo, porque um ente querido seu faleceu, você vai sofrer, porque você está sendo perseguido, você vai sofrer, porque você está ali angustiado, desejando fazer a vontade da sua carne e você não consegue se conter e você sofre com isso, não é? Ninguém vai estar sorrindo diante disso, irmãos. Mas a palavra do Senhor, e eu queria concluir lendo o texto lá de Romanos, que me veio à cabeça agora. Romanos no capítulo 5. Ele diz o seguinte, 5:3. Eu vou ler do começo aqui. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente nisto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então é por isso, irmãos, que nós somos bem-aventurados. É pela persistência. É por insistir em vencer aquilo que é o mal na nossa vida. E essa experiência que vamos adquirindo ao longo da perseverança, ela vai nos dar a esperança da volta de Cristo. Ou seja,
aquilo que a gente leu lá no começo, né? Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Essa é a esperança que deve estar firme em nossos corações quando estamos suportando toda tribulação, toda perseguição, toda aflição, todo sofrimento. É para a glória de Deus que nós passamos por isso. Amém? Só um. Irmãos, a gente já está encerrando. Deixa eu só comentar um negócio rapidinho. Sobre esse modo de a gente lidar com o nosso chefe no trabalho, né? Não adianta a gente querer procurar uma resposta pronta e acabada que vai caber em toda e qualquer situação. Isso seria infantilidade nossa, né? Os chefes em algum momento são abusivos? São. Você como chefe em algum momento é abusivo? Também. Com toda certeza. Pergunte às pessoas que são seus subordinados. E é óbvio que isso tem nível, isso tem um modo dele se comportar. E nós precisamos ter bom senso e pedir graça a Deus para reagir da forma adequada a cada momento desse. Isso é uma opção. Por exemplo, um chefe que exige que você fique depois do horário. Eu devo entrar na justiça? Eu devo dizer que não vou ficar? Isso é algo que você realmente tem que resolver diante de Deus e ter bom senso para avaliar o todo. Isso se repete todo dia? É a cada momento? É assim o tempo todo? Quanto é que ele quer que eu fique depois do horário? Tem realmente necessidade de ficar? Entendem que a gente precisa ter bom senso para avaliar cada uma dessas questões? E isso pedindo graça a Deus para poder lidar com isso. Nós vamos, com toda certeza, arcar com as consequências do nosso modo de lidar com isso. O chefe, por exemplo, insistentemente quer que eu fique depois do horário, sei lá, por 1 hora, por 1h30 ou coisa parecida. Eu posso dizer que não? Posso. Ele pode me demitir? Também. Isso também. Entenda que a gente vai precisar avaliar isso com calma. O quanto eu preciso desse emprego? Eu tenho uma outra perspectiva? Eu posso fazer isso ou não posso? Eu sou um pai de família, tenho casa para pagar, tenho escola das crianças, tenho as coisas para fazer. Eu preciso em algum momento ser um pouco mais tolerante. Entendeu? Porque imagine, eu trabalho só eu na minha casa. Aí eu tenho escola, tenho aluguel, tenho condomínio, tenho prestação do carro e tenho feira para fazer. Você acha que dá simplesmente para eu levar tudo na ponta de uma faca na discussão com o empregado ou com o patrão? Não tem como. É claro que eu não estou dizendo a você que você não proteste, que você não fale. É diferente. Eu trabalho no setor público. Eu já movi umas 40 ações contra o TRT. Porque eu sei que isso, o máximo que vai me trazer é o prejuízo que eu vou ter que pagar ao advogado por causa dessas ações. Mas eu trabalhando no setor privado, eu preciso avaliar isso com muita calma, o quanto eu preciso conversar, o quanto eu preciso discutir com ele o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Isso é aquilo que é responsabilidade minha e sua. Sobre essa responsabilidade, existe não somente o plano de Deus na nossa vida, mas aquilo que Deus está fazendo na nossa vida através disso. Então sim, meu chefe é uma pessoa abusiva, é uma pessoa que exige o que não deveria exigir, beleza. Como é que eu vou lidar com isso? Eu preciso lidar com isso com bom senso, avaliando cada situação. Acho que era o outro que estava ali pegando retorno, né? Então, como é que eu vou entender isso? Não apenas, irmãos, como uma discussão trabalhista, não apenas como uma relação entre mim e um chefe que não gosta muito de mim. Eu preciso entender que realmente também há um Deus que conduz todas as coisas e que me colocou também naquela situação e que eu tenho algo a aprender com aquilo. Entender que tem 2 aspectos a serem bem notados. Eu preciso entender que Deus é Senhor do coração do meu chefe e do meu coração. Preciso entender que Deus tem algo a me ensinar nessa situação. Eu preciso também reagir de forma adequada a cada uma dessas coisas. Sabe? Avaliando quais consequências vão trazer, avaliando o que eu posso e o que eu não posso fazer. Que é o que a gente faz, por exemplo, no dia a dia, no nosso relacionamento em casa. Às vezes tem algo que nós esperamos e que é correto esperar que o cônjuge faça, mas ele não fez. O que é que você faz? Você vai lá e solta os cachorros, você briga, você ofende. Entendem?
Aí você vai ter que dizer assim, não, ele não fez, mas ele não fez hoje? Ou ele não faz sempre? Ou ele não faz nunca? Ou por que é que ele não fez? Não são essas perguntas todas que a gente faz para daí pensar como avaliar? É isso que a gente tem que fazer em toda e qualquer situação da vida. Não dá para a gente dizer assim, não, eu sou crente, eu não sou besta, então eu tenho que brigar. Não, eu sou crente, eu tenho que ficar calado. Não é. Não existe esse preto no branco dessa forma, né? A gente precisa pedir graça a Deus para avaliar cada situação e reagir de forma sensata, adequada em cada uma delas. Ok? Vamos orar, irmãos? Senhor Jesus, obrigado pelo Senhor estar abençoando o nosso dia hoje, Pai. Obrigado porque podemos ouvir a Tua voz, podemos ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos ensinado com a Tua palavra. Pai, eu quero Te pedir, Senhor, pela nossa igreja, por cada um que está aqui, para que tenha sabedoria, Senhor, ao passar por sofrimentos, tribulações e aflições, que o Teu Santo Espírito, Senhor, esteja conduzindo cada momento desse. Esteja, Senhor, nos ensinando aquilo que é vontade Tua para a nossa vida, Senhor. Abençoa, Senhor, cada família aqui representada, ó Deus. Que o Senhor se faça presente nos lares dos meus irmãos. Que o Senhor abençoe também a minha família. Que o Senhor abençoe a nossa igreja, Pai. Para que estejamos aqui dando glória a Deus, ó Deus, e Te louvando constantemente. Pai, que o Senhor nos ensine, ó Deus, a como vencer e a como passar por essas situações de tribulações. Cada um de forma particular aqui, ó Deus, tem a sua experiência. Cada um, Senhor, o Senhor trata de forma diferente. Mas abençoa, Pai, e cuida, Senhor. Torna leve, Senhor, o nosso fardo. E que possamos sim, Pai, vigiantes, orando e dando testemunha da Tua palavra, poder aguardar, Senhor, a esperança de que o Senhor vai voltar e vai nos redimir, Senhor. Vai enxugar de nós toda a lágrima. Que essa seja a esperança que possa estar movendo o meu coração e o coração dos meus irmãos. Nos leva em paz, ó Deus, e nos traz logo mais à noite para Te adorarmos e Te cultuarmos aqui. Em nome de Jesus, amém.